Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E toda semana eu trago alguém divertido aqui, alguém legal, alguém bacana, para conversar sobre educação, tecnologia, educação e tudo que envolve isso aí. E hoje estou aqui na minha frente com a Margarete Costa, que, por incrível que pareça, já ninguém chama ela de Margarete. Não. Ninguém. Inclusive, teve, já começando com uma indiscrição, a Dani, que é a secretária, me mandou uma mensagem, e a Margarete, não sei o que. Eu falei, mas eu não tenho nenhuma aluna Margarete. Dela, Rodrigo, a Meg. Tá, a Meg, entendi. Tudo bom, Meg? Oi, Rodrigo, é um prazer estar aqui. Legal você falar pessoa divertida, porque eu acho que o mais importante é se divertir mesmo. E realmente, as pessoas me conhecem por Meg, já perguntaram para mim, professora Meg, quem é a professora Margarete? Isso. Eu descrevo uma professora linda, maravilhosa, né? Vamos procurá-la. A história do meu nome é bem bacana, Rodrigo. Por quê? Margarete, princesa Margarete, irmã de Elizabeth. E quando eu fiz a primeira graduação Letras Português e Inglês, minha comadre, olha que coisa mais engraçada. Vamos arranjar um apelido? Vamos, que apelido? Vani e Meg. E acabou ficando Meg desde Pra sempre. 80 para sempre. Às vezes magnífica. Justo. E às vezes Meg-gera, segundo os alunos. Na semana de provas, normalmente é Meg-gera, né? Mas normalmente magnífica, também é invenção dos alunos. É legal. E o meu nome é bem interessante, porque eu sou Margarete Terezinha, cara. Eita, o nome da minha avó era Terezinha. Terezinha, por causa da Santa Terezinha. Isso. Minha avó nasceu... desculpa, minha mãe nasceu malzinha, doentinha, assim. E naquela época, a mãe morreu ela nasceu há 91 anos, né? Com 91 anos. E ela nasceu muito doentinha e o meu avô teve que buscar um padre para batizar, porque se não batizasse antes ela de morrer, não ia para o céu, enfim. E o padre falou, tem que ser Terezinha. E meu avô colocou a minha mãe Ivonete e Terezinha. Quando a minha mãe casou com meu pai, naquela época as mães casavam com os pais, né? Sim. Ela tirou a Terezinha. E o que eu acho que aconteceu? Ela ficou com dor na consciência. Daí eu falava assim, mas mãe, putz, Margarete, ainda se fosse Margarete e Tereza, né? Mais nome. Mas não, Margarete e Terezinha. Quando eu casei com meu marido, eu quis tirar o Terezinha. Daí não deu mais porque é nome composto, né? Então eu sou uma princesa santa. Veja só. Muito legal. E o legal é que o Andrade, Margarete Terezinha de Andrade Costa, o Andrade tem uma história muito legal. O meu bisavô era escravo. Você que é historiador gosta dessas coisas, Muito. né? Ele era escravo lá em Sergipe. Meu avô nasceu em 1888, libertação dos escravos, né? E quando o meu bisavô foi liberto, ele não tinha identidade. E Claro, o que ele fez? Ele assumiu o nome do dono da fazenda, né? Por isso tantos Andrade, Souza, Silva, Santos, que são nomes portugueses. Então, meu avô passou por isso. Então, meu bisavô negro, meu avô nasceu livre já, né? Depois virou militar, sergipano, veio para Santa Catarina, conheceu a Lili, uma alemãzinha baixinha. Eu conheci a Lili. Apaixonaram-se, casaram. Claro que não poderiam morar em Santa Catarina, vieram para o Paraná. Imagine um negro casado com uma Mas alemã. ele não foi... Ele foi por causa da Guerra do Paraguai? Ai, agora eu não sei dizer e vai ser bem difícil eu ter essa Descobri resposta. agora. Até não sei dizer. Eu tenho algumas cartas lá em casa. Mas as minhas referências já não estão mais aqui. Não, eu acho que ele veio servir o exército só. Se ele nasceu em 88, faço os cálculos, eu não sei. Nasceu... não, então não. Não, né? Não. Daí os dois vieram aqui para Curitiba, para o Paraná, casar, tiveram os filhos, o pai, depois eu, e assim consequentemente. Andrade, né? E o legal é que a minha avó recebeu cartas da família dela para ela voltar para Santa Catarina, em alemão, que ela seria muito bem recebida sozinha. Sem os filhos e sem o marido. Legal, né? Pessoas legais, não é? Não, muito bacana, muito legal. É. A avó Lili. Então, essa sou eu, eu sou uma princesa santa com o pezinho na senzala. Muito bom, muito bom. Brasileira, total. Sincretismo religioso também. Italiano, alemão e negro. Isso, nascido aqui. Obviamente a parte mais legal é a da senzala, de longe. Sim, né? a minha pai é a família que eu mais me identifico. Sim, que é a cultura mais bacana. Apesar que o Terezinha, o santo, é uma coisa que, assim, tá impregnada, não adianta, né? Por mais que você pense, discuta, analisa, não sei o que, é uma coisa... Né? Antes de entrar aqui, eu dei uma olhada na igreja, assim, fiquei olhando. Inclusive, Pichorra, tem uma Santa Terezinha lá.
Tem, claro que tem. E uma outra pira também, que eu acho muito legal. A Santa Terezinha, você conhece a história da Santa Terezinha? Não, só a minha avó. É uma freira que andava com rosas e sentia o odor de rosas. Então, quando ela sentia a presença de Deus, ela sentia o odor de rosas. Possivelmente ela devia ter alguma outra coisa, mas enfim. E, cara, eu tenho uma tatuagem de rosa no peito, cara. E só descobriu depois. Isso só descobri depois, lógico, né? Eu não ia fazer uma tatuagem de rosa no peito Por causa de uma santa. É. Depois que eu descobri, eu falei, nossa, eu acho que eu sou santa mesmo. Entendeu? Olha aí, ó. Né? E muito bom, muito bom. E daí, assim, tem uma coisa que eu sempre pergunto para o pessoal para começar, porque é o seguinte, não sei se você tem essa percepção também na aula, mas os alunos têm uma ideia de que a gente nasceu pronto. Né? Nossa. Sim, eu acordei e sou pós-doutor. Tipo, meu Deus. Acordei, né? E não, a gente tem uma trajetória. E essa trajetória muitas vezes tem percalços e problemas. Muito. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço no programa aqui é para as pessoas contarem suas trajetórias. Justamente para desmistificar essa coisa e para todo mundo entender que qualquer um pode, com bastante esforço e tal, qualquer um pode chegar lá, né? Nesse estudo acadêmico. Eu tive histórias magníficas contadas aqui, assim, desde a menina que era semi-analfabeta e chegou no doutorado, até a pessoa que fez tudo certinho, daí largou anos, daí voltou, sabe, aquela coisa. Como que foi a sua trajetória até chegar aqui? A minha foi relativamente normal dentro do esperado, mas tem uma característica bem interessante, e daí eu lembro do livro Ensina-me a Viver, que foram acidental. Foram coisas que foram acontecendo de forma acidental. Eu estudei num colégio de freiras, no Colégio Madalena Sofia, perto da minha casa, bolsista. Então, sempre muito discriminada, né? Porque a gente era diferenciada, enfim. Foi uma coisa muito visível isso. Daí, depois, fazer faculdade, eu fui assim, que curso eu vou fazer? Não sei. Eu cheguei lá na PUC, tinha um papelão, isso em 1980. Um papelão com o nome dos cursos, daí eu falei, qual tem menos vaga para eu entrar nessa pichona de uma vez? Pior que foi isso, não. Letras, português e inglês. Falei, vou fazer esse. Fiz, entrei, eu estava no curso e nem sabia o que eu ia fazer. Sim. Professora. Eu falei, meu Deus, meu pai foi professor, meu pai trabalhou 40 anos no Senai. Minha mãe deu aula de catequese, professora também, enfim, tá. Daí fui fazer o curso de forma acidental mesmo, assim. Nem era muito ligada com a língua portuguesa. No segundo ano da faculdade eu já comecei a fazer, dar aula. Estágio, a gente chamava de, não era fundão, nem era PS no estado. Bom, enfim. Substituí uma professora que ficou grávida lá 3 meses. Era substituto, não era nessa época? Não, antes. A gente era outra coisa. Daí, gostei. Falei, pô, é legal dar aula, bacana, gostei. Daí, terminei o curso e sempre no estado, daí eu acabei virando fundão, enfim, fiz concurso e acabei entrando no estado. Né? Então, eu sou professora aposentada da rede estadual. Durante esse percurso eu vi meus colegas, porque eu fiz as coisas assim, muito de forma moleca, né? 18 anos, moleca. Sim, né? Você não tem a menor capacidade. Eu acho um absurdo. E daí eu falei, nossa, eu sou muito burra. Falei, nossa, eu não sei nada. E tinha um pessoal inteligente que era pedagogo. Eu falei, acho que eu vou fazer pedagogia para ver se eu fico tão inteligente quanto. Eu não me acho nem um pouco inteligente. Ainda não me acho. Daí fiz o curso de pedagogia, daí esse curso eu pagava, eu que pagava, já era casada. Você já era mais velha, né? Foi diferente. Sim. Eu absorvi. Na mesma época eu já comecei a fazer a pós-graduação, porque o Estado exigia. Inclusive foi do Uninter, né? IBPEX. Eles tiveram esse boom, né, que o pessoal do Estado precisava fazer, e já fiz minha primeira especialização. E gostei da história e, enfim, fiquei 28 anos dando aula. Mas no Estado, eu tinha amigos muito importantes, pessoas muito importantes, e a gente falou assim, mas isso não vai dar nada, porque a gente vai receber aquele salarinho e vai ficar nessa coisa, a gente pode fazer mais, temos mais potencial. O que a gente vai fazer? Vamos fazer mestrado? Vamos fazer mestrado. Aí tentei umas 3, 4 vezes na Federal, porque eu não podia pagar e não queria pagar. E acabou surgindo um projeto no nosso colégio com a Universidade Federal. Daí, eu me lembro. Isso é na década de 90. Isso foi... eu acho que foi. E daí a gente recebeu no nosso colégio, a Universidade Federal, a doutora Cássia, que era a líder do grupo, e eu fui intermediária.
Fui eu que era a pedagoga, que recebia, que organizava. A gente fez um projeto genial lá no colégio, mudamos tudo, horário, carga horária, pá, não sei o quê. Fomos bem corajosos, graças ao diretor Benjamin Pérez Maia, na época. E daí eu entrei no mestrado na Federal, né? E daí o caminho começou a mudar, porque daí você começa a trabalhar em instituições de ensino, mas tudo de forma bem acidental, assim. Nada muito, eu quero, como que é, vamos lá. Só que por trás de tudo, Rodrigo, eu acho que o diferencial é persistência, né? Sim. Coragem. É. Coragem eu acho mais importante, né? Porque você tem medo, eu tenho medo o tempo todo, né? Então, nossa, vou encarar isso? Daí eu falar, eu não sei se eu sou muito irresponsável ou muito corajosa, porque eu vou. Daí fui. Daí fiz o doutorado, daí acabei fazendo outros cursos de graduações, outras pós-especializações também. A aula à distância EAD foi uma loucura. Me chamaram assim, quer gravar a aula? Falei, o que é isso? O que é aula em EAD? Fui. O primeiro dia que eu estava na frente de uma câmera, eu esqueci meu nome. Que beleza. Eu falei, olá, alunos, meu nome é Branco. Daí eu olhei em algum lugar, tinha meu nome é Margarete, daí foi. Né? Aí as pessoas acharam que você estava mentindo. Porque eu não sabia, porque não sabia o próprio nome. Tá? Então eu acho que a palavra acidental é bem legal, assim, mas estar aberto para que os acidentes aconteçam e tocar o barco à frente. Só que, assim, muito estudo, muita leitura, muita dedicação. Sábado, domingo, lendo. As pessoas falam assim, você não vê TV? Eu falo, não. O que você faz? Eu leio. Né? Em casa, uma vez, um dia, um final de semana, estava meu marido de um lado do sofá, eu do outro e minha filha do outro, lendo. Eu falei, nossa, que família mais chata, né? 3 pessoas lendo. Intelectuais. Sem som, sem TV, sem barulho, assim, só lendo, né? E para mim a leitura não tem coisa melhor. Não existe. Assim, qual é a melhor coisa que tem no mundo? É ler. Ler. Claro, ler coisas que a gente gosta. Sim. Tá? Às vezes a gente tem que ler coisas que a gente não gosta porque é trabalho. A gente manda, a gente Isso, tem. É trabalho. Fazer o quê? O Rodrigo é meu orientador do doutorado. Tem umas coisas muito chatas que a gente fica xingando, daí não o autor, mas quem mandou a gente ler. Claro. Eu tenho uma teoria assim, a leitura, tá? Não gosto de ler. Eu falo, não existe não gostar de ler. Isso. As pessoas não gostam de ler o que não gostam. Todo mundo gosta de ler aquilo que gosta de ler. Perfeito. Então, basta a gente descobrir o que você gosta para ler aquilo. Né? E é um processo... A gente estava discutindo isso. A leitura tem um processo cognitivo na cabeça da gente assim, que é indiscutível e inigualável. Não tem processo igual. Que é a construção de imagem mental, né? Na tua área isso é bem explicado, é bem legal. Perfeito. A construção de imagens mentais é uma coisa muito importante, né? Porque nada é melhor e nada é pior do que a sua imaginação. Do que a imaginação. Né? Aquela coisa da criança que acha que tem um monstro embaixo da cama. É um monstro. Como que é esse monstro? É o monstro daquela criança e tal. Ou lembra do Alien, né? Sim, Alien, o oitavo passageiro. Ele não tem olhos. Não tem olhos. Aí perguntaram pro Giger, que foi o designer do monstro, por que ele não tem olhos? Tem que ter olhos. Não, nada é mais assustador do que algo que você não sabe o que tem ali. Por isso que ele não tem olhos. Sem olhos. Perfeito, exatamente. E o processo da leitura, para mim, é isso. Não tem igual. Né? Não tem coisa melhor. E o exercício da liberdade também. Claro. Porque quando você lê ou escreve, consequentemente, você pode ser e fazer o que você quiser. Não tem liberdade maior do que o ato de escrever. Adoro escrever, você sabe disso. Dou umas deliradas muito boas. Me permito errar, fazer as coisas. Acho muito legal. Mas, Rodrigo, mesmo sendo mestra, professora universitária há 300 anos, eu ainda acho que eu não sei muita coisa. Mas eu tenho certeza que eu não sei muita coisa. Eu morro de medo que descubram que eu não sei. Mas se o Moser, que tá com 90, fala que não sabe nada, quem sou eu para saber alguma coisa? Mas daí o Moser é modéstia pura. A minha não é modéstia, a minha é realidade. Eu fico escutando, principalmente as aulas do doutorado, as aulas, as suas, né, da tua disciplina, enfim. Eu falo assim, nossa, meu Deus, eu não sei nada, que coisa. Que absurdo. Mas é que é de outra área, né? É outra área, outro pegou. E quando que você começou a dar aula na faculdade? Puxa vida, faz tanto tempo. Deixa-me lembrar.
Também, assim, ó, outra coisa que eu acho muito legal, quando eu falo que é acidental. Eu tava lá distraída, me chamaram. Eu tropecei numa pedra, me chamaram. Me chamaram. Veio uma Venha dar universidade. aula aqui. Na realidade, agora que você fez, há muito tempo alguém me chamou para dar aula de inglês, para substituir uma professora, e eu fui, de louca, assim. Nossa, era sábado à tarde. Sabe o Que que é dar delícia. aula sábado à tarde? Já fiz De isso. substituição, numa faculdade que eu nem lembro mais o nome há muito tempo. E eu fui, dei 2, 3 aulas, assim. Eu lembro, olha como a cabeça é legal. Tinha café com leite na sala dos professores. Eu achei aquilo genial. Porque no estado não tem café com leite. Ou não tinha, pelo menos na época, né? Eu falei assim, eu gostei. Eu acho que eu quero fazer isso, legal. Então ele plantou a sementinha, porque a gente vai plantando a semente. E daí depois eu acho que uma colega também, porque isso é muito importante, esse networking que a gente vai formando, né? Lógico. As pessoas, sempre fui indicação. Todas as aulas, todos os trabalhos, alguém me indicou. E não é QI, não é o simples que indica, é a pessoa que te conhece. E eu fui dar aula, assim, peito aberto, fui lá, era aula do curso de pedagogia. Eu atuo mais nas universidades na área da educação, na gravação EAD, é mais na área da educação mesmo. Mas você dá aula mais de inglês? Não, ou mais de português? inglês não, português. Tá. Inglês Você não dá aula de inglês? Gosto de inglês, não, Tá. não acho legal, não domino a língua suficientemente para dar aula. Mesmo dando aula, não acho legal. Eu também não sei nada de português. Justo. Mas os alunos gostam quando eu dou aula de português. Porque eu torno a aula um pouquinho divertida, sai daquela chatice. É porque quando as pessoas reduzem a língua ao formalismo, Aham. análise sintática, análise morfológica, ela tem a tendência a ficar muito chata. É muito chato. Mas, Rodrigo, existem vertentes dentro da língua, né? Lógico. Eu ainda acho que a gente precisa ter um fundamento na gramática. Tem que saber algumas coisas. Sim. Sabe sim, por que eu digo isso? Para você é normal. Você sabe o que é um substantivo e um adjetivo. É. Adjetivo você sabe, pelo menos, Não, né? sei. A maioria das pessoas não sabe. É. Eles não sabem o que é um substantivo. Tá? E isso é básico para você, por exemplo, como que eu vou explicar uma concordância ou uma crase ou uma situação diferenciada sem ter essa base? Sim. Sabe? E são só 10 classes gramaticais. Não é nada muito difícil. Eu só conhecer das 10 classes, 5, você já consegue perceber concordância, algumas coisas dessas chatices aí. Mas, pichorra, isso é básico, entendeu? É. Eu ainda acho que precisa. Não, a leitura fundamenta, a escrita fundamenta. Você não precisa conhecer o funcionamento do motor para saber dirigir um carro. Mas, pichorra, se você sabe alguma coisinha a mais, fica mais fácil. Ajuda. Ajuda, entendeu? E daí, por que não saber? Mas eu acho que o grande compromisso de qualquer professor, mas de língua portuguesa eu acho mais importante ainda, é dar vontade de estudar, dar vontade de ler. Né? Quando eu era moleque, com 12, falaram para eu ler Dom Casmurro. Ai, meu Deus, mataram o teu leitor. É óbvio, assim, como eu sempre li muito, e muito antes disso, aos 5 anos eu aprendi a ler gibi, e desde então eu gosto muito. Você já viu a biblioteca lá em casa pelo vídeo e tal? Sim. Eu gosto muito, então não me matou, mas matou colegas. Eu tenho certeza que amigos ali falaram, não quero, esse é muito chato. É muito chato. Porque né? O Dom Casmurro é um livro que só faz sentido depois que você já teve uma namorada ou um namorado que sabe a dor de ser corno. Né? Ou de uma possibilidade, né? De você ter essa visão masculina, tá? Porque a visão feminina do lado da Capitu é muito legal. Assim. Mas é muito bom ser Capitu. Não, e assim, o Bentinho merecia, né? Porque era um idiota, né? Eu acho que não dá pra saber porque foi ele que contou a história, né? Então. Não dá pra saber. Mas a Capitu era uma mulher genial, fantástica, assim, né? Não, veja, quando eu dava aula no estado, eu fazia uma aula por semana de leitura, aula de biblioteca. Nas sextas-feiras, no último dia dela. Então eu tinha normalmente, agora já mudou isso, mas era uma aula por dia, uma aula segunda e terceira. Então, a última aula, os alunos não precisavam trazer material, não precisavam trazer nada. Só ia para a biblioteca. Então, veja, olha só. Veja, é sexta-feira, um dia ótimo, não era segunda, que é um dia horrível. Não precisava trazer material, que é ótimo também. Sim. Então, qual a conotação por trás disso? Oba, tá? Vamos à biblioteca, deixava material e a gente ia com as mãos livres, assim. Lá na biblioteca eu conhecia a grande maioria dos livros, espalhava na mesa
todos os tipos de livros e eles podiam escolher o que quisessem e ler se quisessem ou não. Sim. A regra da biblioteca é fazer silêncio. Então, só não podia conversar, não porque eu não deixasse, mas porque na biblioteca não podia, tá? E tinha uma seção ali que falou assim, esses daqui não é legal vocês lerem, porque tem alguns palavrões. Então, Jorge Amado, ali. Tá, aí o Capitães de Areia virou... Aqui tem palavrão. Daí o aluno que não queria ler, ele ia lá, pegava aquele livro. Professora, cadê o palavrão aqui? Eu falei, cara, procura aí, tá aí. Tá? Em algum lugar tá aí. Em algum tá. Gibi. Sim. Gibi. Eu não quero ler nada. Legal. O que você gosta? Futebol. Peraí. Daí eu catava o livro que falava sobre futebol, porque existe obra literária para todos os assuntos. Claro, lógico. Pegava uma enciclopédia, o livro Guinness de futebol, qualquer coisa de futebol. Tem aquele do Caneco de Prata. Gibi. Eu pegava o livro, abria, punha na frente do piá e saía de perto. E saía. Cara, você acredita que tinha aluno que gazeava aula de educação física para ir na biblioteca ler comigo? Sexta-feira. Então. Eu lembro que a biblioteca lá do Colégio Paulo Leminski, ela tinha metade vidro, assim, né? E o corredor, metade vidro e a biblioteca para cá. A tiazinha lá, a inspetora, ia lá e falava, cadê o fulano de tal? Daí eu falava, tá aqui. Ele estava sentado no meio das estantes, assim. Lendo concentrado. Aula de educação física. Eu, deixa, vai. Então, leitores 1000, assim. Amavam a biblioteca. E como que eu cobrava os livros? Eu não cobrava. Quando a gente saía da biblioteca e ia para a sala, o que você leu? Eu li aquele livro, é legal? Foi legal, bacana. E aquele? Foi legal. Assim eu acabava conhecendo vários livros, né? Claro. Né? E eles trocavam entre si. Teve um livro, eu não consigo lembrar o nome agora, do açougueiro do Rio Grande do Sul que matava as pessoas e fazia comida. A mulher era muito bonita, seduzia as pessoas, levava para casa, transava, porque a carne de uma pessoa relaxada é mais macia. Olha lá, hein? O marido matava, a carne bem relaxadinha, e eles vendiam a linguiça, né? Parece que foi baseado em um fato aí, não sei. Nossa, aquele livro era disputadíssimo, assim. Todo mundo queria ler, termina de ler esse porque eu quero, e eram 5 turmas, né? Nossa, assim... Daí, eu acredito que dali formou realmente leitores, como a gente quer, leitores ávidos, assim, que gostem de ler, né? Que é bem legal. Que é o curioso, né? É o cara que é o curioso. O Ziraldo fala, né, que você não precisa ensinar nada, basta deixar ler. Ler é melhor que aprender, ou que ensinar. Né? Como se fossem coisas diferentes. Mas na hora que você senta para ler um livro, você aprende muita coisa, mesmo que você não queira. Não queira, então. Então essa é uma boa... Um bom jeito, né? Que daí aí é o problema do Dom Casmurro para quem tem 12 anos. Tem que ter uma certa... um dos melhores clássicos que existe. E o que a gente faz agora? Que meu celular tá tocando ali. Não, deixa ele tocar. Para deixar... deixa ele tocar, daqui a pouco para. Acho que não. Pelo que eu tô vendo aqui, é o 3030, tá? Deve ser algum spoiler de spam. Não, e depois que você já tá num certo nível, você vai ler o Dom Casmurro. Nossa, Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Eu só não sei se ele é melhor que o Brás Cubas. É uma coisa que eu me pergunto, assim. Que o Brás Cubas chegou um momento que eu tava lendo. Eu li recentemente, comprei de uma editora, assim, tudo bonitão, e reli os 3. O Brás Cubas, o Dom Casmurro e o Alienista. Ai, caramba. O Alienista é muito louco, né? É muito legal, né? Mas, assim, o Brás Cubas eu tava lendo, na hora que ele fala assim, poxa, ela era uma mulher tão legal, ela era maravilhosa, ela fazia de tudo, mas ela manca. Nossa, eu fiquei com uma raiva do cara, dá vontade de entrar no livro e espancar o cara. Tadinha, deixa ela. Não, é legal. Eu gosto muito de reler. Isso, pois Nossa, e cada vez que você relê é outro livro. É outro livro, lógico. Outro livro, porque é legal. outro leitor, né? É outro leitor. Mas daí, a ideia é assim, quem lê? Pois é. Quem lê esses clássicos? Daí uma pergunta é assim, a gente já falou sobre isso, onde que está essa erudição? Sim. Que espaço tem essa erudição no mundo de hoje, né, no mundo das tecnologias? Eu posso ver o filme, existem filmes ótimos, maravilhosos, muito melhores até. Mas onde que vai ficar essa erudição? Onde vão ficar os livros e as bibliotecas, e os livros físicos, e os sebos, e o papel? Daí tem o problema do Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, né? Que em algum futuro não muito distante, os livros são queimados. São queimados. E daí na hora que ele... daí na hora que ele fala assim, mas eles são queimados, não são queimados por uma ordem judicial.
as pessoas pararam de gostar, e depois as pessoas pararam de ler, e depois elas acharam que era por bem queimar. Não foi do governo, ele fala isso no livro. Isso é pior. Não é do governo que veio de cima para baixo. Não, foi de baixo, as pessoas pararam de ler. E a gente meio que acompanha isso mais ou menos aqui no Brasil, né? De ver que a taxa de leitores está cada vez diminuindo, né? Porque essa molecada cada vez lê menos. Você me lembra um artigo que você mandou ler, pediu para ler, mandar. Sobre uma pesquisa realizada de leitores, a gente vai ter essa aula, esse grupo de estudo daqui a uns dias, que os alunos não conseguem discernir a diferença entre fato e opinião. E daí a gente cai no fake news, a gente cai nas redes sociais. O meu objeto de estudo, já falei para você, é a transdisciplinaridade, né? Então, para mim, os conhecimentos não são divididos em disciplinas, não são fragmentados. Isso é uma coisa didática, posta, necessária. Do século XIX, pós-revolução industrial, que maquinizou as coisas. Fordismo, Taylorismo, ou será que lá da Idade Média já aconteceu isso? Não, porque a Idade Média tem o Leonardo da Vinci. É verdade. É verdade. Então, Fordismo, Taylorismo, vamos lá. Essa visão fragmentada faz com que as pessoas pensem que os saberes elas são compartimentados. E isso não é verdade, porque não há limite. Se você olhar para o mundo, sair do universo didático e olhar para o mundo, né? Olha para mim, onde está a química, onde está a física, onde está a matemática, onde está a biologia, onde está a história, está tudo aqui ao mesmo tempo, né? Isso é bem importante. E por isso que a gente fala lá, fato, opinião, leitura dos alunos, redes sociais, criticidade do mundo, formação humana, né? Fato e opinião. Cara, quando você está lendo um livro, uma obra, um bom livro, uma boa obra, apesar que também o que é ruim, né? Isso é questionável também. Você começa a discernir fato e opinião. Claro. Tá? Por exemplo, eu faço os meus júris em cima de obras literárias. A gente já vai falar sobre o júri, tem um tópico sobre ele. Tá. Que são em cima de obras literárias que são falsas, é mentira, não é verdade. A obra literária é uma falsidade. Só que a gente encara, e os alunos encaram aquele fato ali, ou os fatos, de uma forma tão real que ela acaba virando realidade para eles. Naquele momento. Então, o réu que está lá e sofre, o jurado quer... a acusação quer acusar, a defesa quer libertar como se fosse realmente real. Daí a gente questiona, nesse mundo, o que é fato e o que é real e o que não é real. Mas isso, real e irreal, é diferente de fato e opinião. Pois é. Daí, esse discernimento, para mim, se dá quando você tem a desenvoltura da leitura. Sim, mas é isso mesmo. Você conseguir ler nas entrelinhas o que a pessoa está querendo dizer. Né? Aquele esquema como a gente faz lá no doutorado. Assim. No mestrado também, mas como você teve aula no doutorado. Quem é esse autor? Porque todo autor está ancorado num lugar e num tempo. No espaço, óbvio. Né? Espaço-tempo. O cara não existe essa coisa do estar à frente do seu tempo. Você até pode falar isso num bar, mas academicamente, ninguém está à frente do seu tempo. Não. As pessoas estão presas àquele tempo. Né? E presas àquele lugar. Então você vai ver tipo um texto do McLuhan, por exemplo, tem umas passagens ali que são extremamente preconceituosas. Mas ele era um homem canadense dos anos 60. Né? Bem preconceituoso como são aquelas pessoas naquele tempo. Né? Você vai ler alguma coisa tipo, sei lá, do Dante Alighieri. Tem todos os seus problemas porque foi feito... Ou o Monteiro Lobato, aqui no Brasil. Nossa, Monteiro Lobato é clássico. Né? Porque... Não, calma. Ele tá preso... Isso, ele tá preso no lugar e no tempo e no espaço. Se você entender isso, perfeito. Pois é. Daí você... Até a capacidade de leitura, ela ajuda nisso, né? Para entender quem é o autor. Vamos ler nas entrelinhas. Qual é a sociedade em que ele está vivendo. Né? Como é que deixaram publicar isso? Bom, deixaram publicar isso porque naquela sociedade tem o capítulo... Acho que é o segundo capítulo do Pedrinho lá, que eu acho genial. Eu sempre falo dessa história, que é o Caçados de Pedrinho. As Caçadas de Pedrinho. Que vai o Pedrinho, a Narizinho, a Emília, o Visconde e o porquinho, que eu esqueci o nome. O Rabicó. Vão pra mata, acham uma onça e estripam a onça. E eles eram os heróis. Em 1930, um menino que fosse pra caçar uma onça era um herói. Hoje, ele é um vilão. Porque a sociedade mudou. Né? Aí você fala, não, porque o Monteiro Lobato incita a violência aos animais. Não. Naquela época,
funcionava assim. Aham. E hoje não funciona mais. Daí você a partir disso, começa a enxergar o Brasil de 1930. É um Brasil mais rural, onde ter uma onça era um problema. Nossa, agora eu dei uma viajada muito boa. Então. Não, eu dei uma viajada muito boa assim. Porque os jogos de violência incitam a violência. Se você ler essa história, você não vai sair por aí matando onça, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Agora eu dei uma viajada muito legal, assim. É porque essas... Então, e esse tipo de reflexão você só tem quando você... Que eu sempre uso o termo, apesar de eu odiá-lo, mas eu uso... Parar para pensar. Como se em algum momento a gente conseguisse parar de pensar. De pensar. Mas então... Dar o foco... Esses links, assim, sabe? Talvez porque eu seja um pouco criativa, ou me permita ser criativa. Esses links que eu acho um tesão, assim. Entendeu? Sim. Então você está falando uma coisa... Porque o conhecimento não é linear. Não é. Não é. Ele se dá por rizomas. E isso que eu acho que me preocupa na educação. Eu não acho que a educação agora está pior, eu não acho que os adolescentes agora são piores, tá? Eu acho que, como você falou, não dá para comparar. São diferentes. Não é melhor ou pior. Porque na minha época era melhor. Era diferente. Não tem melhor ou pior. Mas a gente tem que ver, encarar o que jovens nós temos agora, como que eles estão, né? E o que eles precisam, ou o que a gente acha que eles precisam ter como base para poder caminhar sozinhos, para ter autonomia e saber escolher. Porque a autonomia dos jovens, falando uma moçada aí, vamos dizer, entre 16 e 26, está cada vez menor em relação à nossa geração, quando tinha essa idade. A tua e a minha, que são gerações diferentes. Mas são diferentes. Completamente diferentes. Essa autonomia. Eles têm muito menos autonomia. Eles têm mais liberdade em algumas questões, mas têm menos autonomia. Né? Isso que me preocupa. E qual é a função da educação? Já me perguntei isso. Uma pergunta, sim, que foi muito doída. Para que as crianças vão à escola? Para quê? Né? E daí a resposta para que eu emancipação, já diria Paulo Freire, né? Sim. A resposta que eu tive, minha própria, assim, né, com toda a bagagem, é para fazer escolhas. Sim. Eu quero que os meus alunos tenham condições de fazer escolhas. Daí traduz isso com autonomia. Então ele quer ser um marginal, ou ele quer ser um jogador de futebol, ou ele quer ser qualquer coisa, mas que a escolha venha dele consciente, em base, né? E que ele tenha suporte para chegar lá. Entendeu? Que consiga ser crítico, né? Tem que ter. Sim, isso leva a criticidade, visão de mundo, historicidade. Enxergar as entrelinhas. As entrelinhas, a concepção da sociedade posta, a manipulação que está por trás disso. Então não é uma coisa muito fácil, né? É bem complicado. Não, é bem difícil. É bem difícil. E assim, E sempre foi um problema, porque tem pelo menos sempre foi, vamos dizer aí, dos anos 50 para cá, que as gerações mudam muito. Muito rápido. Né? Porque vamos dizer que até a década de 50, 1950, era meio um padrão, né? Mas a partir daí tem uma certa diferença que as gerações começam a mudar, né? Então, daí, principalmente por causa da Segunda Guerra, né? Das guerras, a Primeira e a Segunda. Mas assim, a partir da Segunda Guerra você tem um novo mundo surgindo ali, né? Que é mais globalizado, que é diferente do que você tinha antes. O papel da mulher mudou bastante, né? Sim. Não, mudou tudo, né? Então, é muito difícil, né? De alguém de, como eu, 50 anos, entender o que o moleque de 12 quer. Ou pensa. Né? Você se esforça, mas né? Não sempre você consegue. E a gente não sabe, né? Pois é. E assim, e se ninguém mais, daqui a 200 anos, ninguém mais quiser ler? Vai ter outra coisa para eles fazerem, né? Pois é. Porque há quantos anos ninguém lia? Veja, quando que surgiu... Não é escrita, não. Mas Gutenberg, 1500. Antes de 1500, as pessoas não liam. Elas ouviam. E no Brasil também. Até 1808, era proibido ter escola. Então, o que a gente quer? A gente quer uma coisa que é bom pra gente, mas a gente não sabe o que vai acontecer. De repente, não é bom pra eles, né? A gente não sabe falar isso. Que medo. De repente, talvez a contos orais sejam mais legal do que um conto escrito. Talvez até a gente esteja retomando isso, né? Pois é. Vai saber, né? Não, vai ter que fazer uma pesquisa disso. Mas eu nessa vida acho que eu não vou dar conta. Eu acho que não vai dar conta. Acho que eu não quero dar conta disso. Isso. Tem esse lance também. Mas daí tem uma outra questão que você faz
não sei há quantos anos, mas daí você conta, um júri literário simulado. Você 2003. falou um pouquinho aqui. 2003. Nossa, 20 anos já. Então, você perguntou para mim. Tava eu lá em casa, sossegada, ligam, onde a gente tá montando um curso de direito aqui perto da minha casa. Você quer dar aula de português? Eu falei, quê? Eu dar aula no curso de direito? Não é minha área, não conheço, até nem gosto de direito. Sim. Fui, né? Então, eu enchi o peito, fui lá. Eu lembro que eu preparava a aula à tarde para dar aula à noite, uma metodologia diferente, inovadora. E a instituição, a faculdade, ela tinha uma proposta bem legal. Você tinha desconto conforme a tua idade. Uhum. Então, se você tinha 60 anos, você tinha 60% de desconto. 50, 50, 80, 80. Olha que delícia. Encheu de véia, né? Lógico. Lógico. Eles tiveram um boom, assim, bem legal. E uma época que as universidades estavam abrindo, as pessoas estavam com sede de entrar na universidade. Então, encheram salas de aula com velhos. E eu lá, dando aula para eles de português jurídico, e eu nem sabia direito o que era isso. Não era a minha praia. Mas o que eu percebi? O pessoal não lia. Não lia, né? Então, lendo isso? Não, aquilo? Não. Eu falei, pichorra, eu preciso dar um jeito de fazer esse povo ler. Daí lá fui eu com o Dom Casmurro. Vamos ler Dom Casmurro. Não sei o quê. E essa construção foi muito legal, Rodrigo. Pena que eu não resgatei isso. Eu até tenho escrito, mas não está comigo. Está lá na instituição, deve ter sido queimado já, né? Mas foi uma construção com os alunos, tá? Tá, a gente vai ler o livro para quê? Falei, porque a gente tem que descobrir se o Bentinho, se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, tá? Clássico, né? Mas e daí? E não sei o quê. E daí vamos fazer um júri, e essa com um aluno. Vamos fazer um júri. Eu lembro que o primeiro foi uma coisa completamente desconstruída, assim. Mas foi genial. E daí os alunos resolveram dividir em defesa e acusação e a gente levar isso para um julgamento público. Claro, depois a gente percebeu, eu percebi, não há crime, então não deveria ter júri. A gente decidiu, então, matar o Bentinho, né? A morte do Bentinho. Mas podia falar depois... que o Escobar... Será que o Escobar morreu ou será que ele foi morto? Pois é, mas daí eu acho que ia ser muito, muito além das capacidades para quem nem lia. Sim, tá certo, tá? Tudo bem. Então, qual foi a ideia? A morte do Bentinho e o Casmurro seria a análise, o julgador do Bentinho, né? Que a Capitu matou o Bentinho. Bentinho como homem, como menino, e depois nasceu o Casmurro, né? E a gente foi, e tinha gente muito boa lá, porque tinha muita gente da área do direito que já atuava naquela área, só precisava fazer o curso. Então, os alunos me ensinaram e organizaram melhor do que eu. Claro. E daí surgiu, e foi um show, assim. Porque todo mundo leu, e leu profundamente. E leu mais, eles me ensinaram da obra coisas que eu não via. Mas, professor, é isso, aquilo, assim. Eu fiquei desesperado. Eu acho que foi o período de maior pressão da minha vida, porque eu tinha que dar aula direito, um curso de direito, imagina, uma coisa assim, e com adultos que sabiam mais do que eu, e eu assumia, falava, não sei. Mas lógico, né? Professora, isso aqui, eu falei, não sei, pergunta, o André estava junto, o André, o Fabrício, não sei o quê. Pergunta para esse professor, pergunta para aquele, eu não sei. Professora, legalmente, não sei, eu não sou advogado. E eles iam perguntando para as outras pessoas, e daí que a gente viu que houve essa fusão, né? Então não era só a língua portuguesa, então era direito civil, penal, processual, aquela misturada assim, e isso encantou os outros professores também. Claro. Daí o segundo eu acho que foi também o Dom Casmurro, a gente fez depois. Daí, por exemplo, o crime do Padre Amaro também não tem crime. Só tem no título. Só tem no título, juridicamente não tem. E daí eu fui selecionando alguns livros que realmente tivessem homicídio. Fui aprendendo com os alunos, para mim, mais do que qualquer outro. Tinha que ter um homicídio. Que daí homicídio é mais legal, porque o pessoal fica com mais vontade de descobrir, né? De julgar. Sim, não pode ser explícito a quem é culpado. Claro, porque não pode ser Agatha Christie. Não pode ser Agatha Christie, porque senão não teria como fazer um júri. Ou, como é que é? E não sobrou nenhum da Agatha Christie, lembra? Os casos das negrinhas. Isso, casos das negrinhas, que no final das contas, o cara que matou... Não conte. Vou dar o spoiler. Tá bom. Não, genial, acho muito legal. E achei legal a mudança do nome, não é mais o caso dos 10 negrinhos, né? Acho muito legal. Não são mais negrinhos também. Não é, mas são outros... São soldadinhos. Soldadinhos. Porque, só pra contar pra quem não leu, né? É uma rima, né? Que tem, sim. Que era assim, 10 negrinhos foram ao pasto, um tomou um coice e ficaram 9. Só que isso. tudo rimando, eu que não sei rimar.
E daí a própria... quando a Agatha Christie escreveu, ela escreveu o termo pejorativo. Nigger. Nigger. Né? Nossa. Péssimo. 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 Estados Unidos não vendem nada desse livro. É, então. Daí, já na segunda edição, ou na terceira edição, eles mudaram pra... Meu Deus, eu acho que eu li a primeira edição, então. Primeira vez. Não, então. Mas aí depois mudaram com uma coisa mais bonitinha. Sim. Não era nigger. Era... Negrinhos. Little... Não. Daí quando mudaram, lá em inglês, né? Aham. Como que é negro em inglês? Não é... Black, negro. sei lá. Mas aí colocaram o termo mais adequado. Mas mesmo assim... Não foi legal. Não foi legal e mudaram pra soldadinhos. Porque no final das contas não faz diferença, né? Não faz diferença nenhuma. Nenhuma na trama. Né? Daí Na com trama soldadinhos a coisa melhorou. E então hoje em são dia... 10, cada um dos soldadinhos no poema morre de um jeito, e as 10 pessoas que estão na casa também morrem de um jeito. Isso. Daí E todos quem que... morrem. E aí, né? Daí o investigador vai... Então esse pro meu júri não dá certo. Isso. Não dá certo porque é explícito. Daí Sim. não tem como defender a acusação, né? E isso foi acontecendo de tal forma e tomou um volume tão grande que eu fui convidada para trabalhar no Ninter pelo André, pelo júri. Eu Aham. lembro que ele ligou para mim, eu acho legal, eu tenho que atender os telefonemas, que as pessoas vivem ligando, né? Meg, tem uma vaga aqui, eu quero que você venha trabalhar com a gente, mas eu quero que você traga o júri. E no Ninter, realmente, daí avolumou-se, daí foi uma coisa, tanto que hoje ela virou uma atividade extensionista, Sim. né? Por quê? Olha o que é mais legal da atividade de júri. Os alunos se envolvem, os alunos querem, os alunos pedem. E a aula é do aluno, a aula não é A do aula é do professor. aluno. Eu já escutei, Rodrigo, várias vezes, professora, saia daqui que você está atrapalhando. Dos Entendeu? alunos. Os Né? alunos falarem para mim. Então, o que eu Isso. faço? Acho que é melhor Varia. você explicar esse contexto. Eu sei, mas para quem tá ouvindo, não. Melhor explicar. Então, é que varia um pouco. Normalmente, uma turma... Esse semestre, por exemplo, será turma A contra B, manhã e noite, tá? Turma Aham. Mas quando é dentro de uma turma só, que tem 2 grupos, eu divido em 2 salas diferentes. Em uma sala, a gente lê no primeiro bimestre o livro coletivamente junto, sem ninguém saber se vai ser defesa ou acusação. Eu falei, ninguém vai saber. Tem que conhecer a obra. E daí Aham. é uma leitura profunda. Tá? Com as vírgulas, com as entrelinhas, o que ele quis dizer Entrelinhas. com isso. Se fosse você, nesse caso, a gente defende prostituta. Agora eu estou defendendo cafetão. Defender prostituta, a gente entende da situação, você coloca no lugar. A gente está defendendo um cafetão agora, que é o bonitão, e a gente está falando mal da igreja, e está falando bem da igreja, enfim, fazendo aquela leitura bem crítica. Depois, no segundo bimestre, nós dividimos metade da turma como acusação e metade como defesa, e eles têm que ficar em espaços diferentes para um não saber o argumento. Claro. Na realidade, eles sabem o que a outra turma vai usar, porque está no livro, não Claro, pode claro. sair do livro, tá? Tem que estar relacionado Mas ao o livro. estratagema... É separado. Daí entra a argumentação, a oratória, a lógica, principalmente a lógica. Sim. Né? E eu me vejo igual louca para mim, assim, porque eu vou numa turma, eu estou defendendo, eu vou na outra turma, eu estou acusando, e eu incorporo. Se alguém perguntar para mim, você acha que vai ganhar ou perder no júri? Eu falo, não sei. No dia do júri eu fico enlouquecida, porque eu não sei, porque eu participo dos 2 lados. Claro. E surgem ideias dos alunos geniais. Eles veem coisas que a gente não vê mesmo tendo lido a obra várias vezes. Um bom exemplo disso é assim, e daí nenhum desses grupos eu estava lá, faço isso, eu não sei o que, daí, professora, saia daqui, a gente está caminhando bem, vai, não atrapalhe. Tá bom, eu vou para outra turma. Já fiquei no corredor, às vezes, assim, nenhuma turma me queria. E eu acho isso genial. Sim, porque os caras são tão absorvidos pela obra. E se você quer a autonomia deles, Claro. que autonomia um aluno tem para um professor que fala, sente, leia, fale, faça. Deita, rola, finge de morto. Rola, balança o rabinho. Entendeu? A gente quer a autonomia do aluno, mas não dá essa autonomia para ele. Isso, E muitas pois é. vezes o professor também não tem, a gente sabe disso, né? E nesse momento isso aconteceu. E uma outra história bem legal é que o professor Marcos Souza, você conhece o Marcos? Marcos. Isso, querido, maravilhoso. Ele acompanhou o júri e falou assim, ele escreve muito bem. Eu vou escrever um livro para você, para o teu júri. Eu falei, sim, eu bem modesto, tá bom, mas tem que ter um crime, não pode acontecer isso. Blá, 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 blá. E ele fez uma obra redondinha pro júri. Então, ele pegou vários casos reais que ele tinha, pegou pedaços e montou uma história e colocou as informações distribuídas. Então, tem informações assim que você fala, nossa, cadê essa? Ah, tá ali, tá no meio. Então, os alunos realmente têm que garimpar as informações.
E quando o Marcos assiste, a gente já fez 4 júris com o livro dele. Quando ele assiste o júri, ele fica impressionado. Ele, como escritor, fala, eu não pensei nisso. Eu não tinha visto Porque a isso. obra, né? Aham. E os alunos foram além disso. E eles me surpreendem o tempo todo. Porque tem uma coisa que o Chartier fala que eu acho genial, né? Que todo leitor é coprodutor daquilo que está lendo. E quando você vê isso, o autor... Isso. Daí eu faço os alunos confrontarem com o Marcos. Você vai perguntar para ele. Foi ele que escreveu. Assim, ele está proibido de dizer quem foi que matou. E ele mesmo fala que não sabe. Lógico. Marcos, quem é? Lógico. Eu falei assim, não sei. Tá, Marcos. Eu falei, se você souber também, morra com essa informação. Os alunos vão lá perguntar, ele às vezes vai na sala conversar com os alunos colocam o Marcos na parede. Mas como que era isso, aquilo? Dele falou, não havia pensado nisso. E a história está redondinha. Tem 2 coisinhas que a gente vai ter que mexer na próxima vez, mas a história está redondinha e os alunos colocam o Marcos na parede. É muito legal, é muito divertido. O aluno vai... É o único... Mas e o esquema de uma turma para outra? De um ano para outro, de um semestre para outro, você usar o mesmo livro? Assim, eu tive que usar o mesmo livro do Marcos. Eu usei o mesmo livro do Marcos porque foi bem na época da pandemia. Ah, tá. Foram os 4 anos da pandemia, tá? E depois, a 5ª vez foi o presencial. A primeira vez presencial. Sim. Tá? Mas depois eu mudo. Esse semestre já estou mudando. Então, eu tenho 4, 5 livros. Agora eu que é o suficiente para alguém sair da faculdade e não ter mais contato? Sim, para que eles não tenham contato. Mas mesmo quando repete, porque repete, e os alunos... Porque tem aluno que desiste, volta... verdade. É outro livro, é outra obra. Sim. Mesmo assim. Então, eu tenho O Pagador de Promessas, maravilhoso. Muito bom. Beijo no Asfalto. Outro maravilhoso. Que é muito bom. O Mandarim. O Mandarim eu li quando era criança. Então Esse é um que me estragaram também. Eu vou te contar a história, cara. Tem um filme chamado A Caixa. A Caixa? Não, que alguém recebe uma caixa com um presente, 1 milhão, não sei o que lá. Só que alguém tem que morrer? Não, sim, claro, tem esse filme. Tá, é a base do livro Mandarim. O que é o Mandarim? Ele foi num sebo, pegou um livro, leu o livro e quando ele estava lendo o livro meio com sono, a história era de um demônio que oferece para ele lá não sei quanto em dinheiro, só que alguém lá na China vai morrer. E ele topa. Ele topa fazer isso, fica rico, tem um monte de dinheiro, só que aquilo fica atormentando, ele vai para a China e descobre que o Mandarim realmente morreu. Tá? Do nada, assim. Sim. E daí a questão é, ele foi culpado pela morte do Mandarim ou não foi? Ou foi um sonho? O diabo, Deus, não sei o quê, tá? O diabo existe, um tesão. Essa daí é bem legal. Inocência é muito legal também. A Inocência é bem legal. A Luzia Homem também é muito legal. Sim. A Inocência é legal porque, não lembro o nome do personagem, ele está em cima do cavalo, leva um tiro e cai de bruços. Só. Daí os alunos têm que trabalhar em cima disso. Se cai de bruços, o tiro veio pelas costas, não sei o quê. Não, vem pela frente, né? Ele cai de bruços. Ele cai de bruços. Tá. Não sei. Daí começa. Só que ele não morreu na hora, veio outra gente. Então ele morreu de hemorragia, de falta de atendimento. Daí os alunos vão embora. Daí eu deixo que vai. Luzia Homem é muito legal porque o Crapiúna arranca, ela arranca o olho do Crapiúna antes de morrer. Isso eu não li. Luzia Homem não leu? Não. Então leia porque é muito legal. Eu tô tentando lembrar, o Mandarim eu li quando era criança. Tá, então tem que retomar. Tem que reler. É bem legal. Nossa, o Mandarim tem uns lances assim de poder, é bem bacana. Eu também vou ter que reler agora, fiquei com vontade. Luzia Homem é uma mulher forte que constrói, trabalha na barreira, numa construção, no presídio. Eles estão construindo o presídio. O Crapiúna é um policial que se apaixona por ela. E ele vai assediá-la, ela pega e enfia a unha, arranca o olho, daí é legítima defesa, não é legítima defesa. Ele amava realmente, nunca fez nada de mal para ela, fez mal para ela. Daí começa as coisas. Então, o que eu lembro são esses 5. Tem mais um, Inocência. Já falei Inocência? Já. Tá. Tem mais um que eu tirei da lista porque é muito denso para os alunos. Não consigo lembrar agora. Bom, enfim, se são 5, dá tempo. Dá tempo de trabalhar com... E agora, os Crimes do Bacalhau, que é do Marcos. E o Marcos falou que já está escrevendo um outro. Claro. Tá, que agora terminou o doutorado dele e tal. E por falar nisso, falar em doutorado, o que será o seu doutorado? Eu sou orientador, eu sei, mas as pessoas que estão assistindo não sabem. Então, olha só.
quando eu falo da casa, estava eu na festa de final de ano passado do Ninter, lá no... Madaluz. Madaluz, você estava lá? Não era final de ano, era dia dos professores. É? 15 de novembro. Tava Opa, o Mozart, tava. que o Mozart foi o pai do Pickler. Isso, Então estávamos lá. Dia dos professores. Aham. Então estava eu lá, jantar, camiseta, não sei o quê, daí falando oi para um, oi para outro, entrei lá na mesa com a Luana lá. Tava a Luana, tava Ciderli, você não tava. Tava na frente. A Joana. Isso, tava do lado da Joana e do lado da Tati. Daí, oi, tudo bom, não sei o quê, Mega, eu quero andar de moto com você, papapá, né? Daí eu falei, Luana, acho que eu vou fazer doutorado. Venha fazer o doutorado. Falei, acho que eu vou fazer do júri. Isso que é o Rodrigo. Falei, com o Rodrigo não quero, eu quero com você. Foi essa conversa, assim, mesa e restaurante depois de... A gente nem bebeu nada, mas enfim. Não tinha bebidas alcoólicas. Daí... Mas comemos bem, hein? Porque aquele dia tava bom. Tava bom. Eu não gosto de comida Madaluz, mas aquele dia tava bom, sensacional. Uhum. Tinha muita gente aquele dia. Eu lembro que os alfajares sumiram, todo mundo pegou. Bom, enfim. Daí, puf, falei, acho que eu vou fazer doutorado. Daí, falei, tem que escrever um projeto. Falei, vou fazer um projeto do júri, mas o júri não atende, porque os doutorados, os programas têm objetivos. Eu falei, mas não atende, eu vou ter que dar um jeito de fazer, porque o júri, papapá. Daí fiz a minha inscrição, fiz meu projeto lá. Que vergonha. E mandei, e fui aprovada, só que não fui classificada. Isso. Porque eram só 8 vagas. Só 9 vagas. 9 vagas, e eu acho que eu fui a 10ª. Isso. Ou 11ª. Uma coisa... Não, foi a primeira da lista. 10ª. Uhum. Daí até você falou para mim assim, faça a disciplina isolada. Eu falei, vou fazer, e no fim passou. Foi assim. Falei, putz. Falei, tá, não era para ser. Porque foi meio à toa, assim. E daí no primeiro dia de aula, a Dani liga para mim. Meg, 2 ou 3 pessoas desistiram e tá aberto. Só que não tem bolsa. Eu falei, dane-se bolsa, porque... É para fazer? Vamos fazer. Falei, vou fazer. E eu até perdi a aula da manhã e comecei assistindo a aula da tarde, porque eu nem a matrícula eu tinha feito ainda. A aula da manhã também é só apresentação, né? Não perdeu nada de conteúdo. Eu consegui finalizar a matrícula, acho que na outra semana, e entrei no doutorado, assim, meio de gaiata, e, cara, segundo meu marido, foi a melhor coisa que eu fiz. O meu marido... Segundo meu marido. Vamos ouvir isso agora. Porque, assim, quem é o meu espelho da minha vida real? Meu marido, porque a gente viveu eu e ele. Sim. Tá? Sim. Eu e ele. Eu tô amando, adorando, achei... Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E ele confirma isso. Ele fala que eu mudei. Eu falo, mas o que eu mudei? Eu falei, o que estava acontecendo? Porque, veja, eu cheguei numa fase da minha vida, eu fiz 62 anos agora, né? Dia 11 de setembro. Que meu emprego está consolidado. Sim. Sou aposentado. Né? Financeiramente, a gente tem uma base bacana. Estável. Minha filha está caiu no mundo. Está independente, é perfeita, é tudo como eu queria que fosse. Assim, uma independente, autônoma, é mestre, arquiteta, dá aula na faculdade, trabalha concursada na prefeitura, então, enfim. Entendeu? Realizações quase todas plenas, assim. Sim. Quase, cadê o desafio? Quase. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista, não dá mais o friozinho na barriga. Você vai gravar uma aula, não dá mais o friozinho na barriga. Você vai dar, quer dizer, dá um friozinho, mas não é mais aquela... Sim, então, sim. Qual é a novidade? Qual é o desafio? Qual é não sei o quê? De repente, eu caio num doutorado com o meu orientador, Rodrigo. Falei, mas o Rodrigo é muito doido, é muito louco, não vai dar certo. E eu me surpreendi com você. Porque você é doido, você é louco, você é maluco. Mas eu acho que você é um dos melhores professores que tem na instituição, exatamente porque você faz aquilo que eu acho que o professor tem que fazer. Você provoca, você estimula, você é sincero, você fala, esse texto está uma bosta, isso não está legal, porque é o que a gente tem que ouvir. Sim. Eu não quero ouvir assim, ai, querida, que linda, você vai tirar 10. A gente escuta isso. Todos os meus alunos tiram 10. Daí eu falo assim, então o que eu vou fazer? Pois é. Tá? Você desafia. Fala, não tá legal, isso arrume aqui. Esse artigo a gente pode publicar em uma A1. Opa, a gente precisa ter né? Leituras de textos que... E olha só como é engraçado, né, Rodrigo? O ano passado, faz 1 ano e pouco já, eu comecei a fazer curso de história em quadrinho. Com o Fúvio. Com o Fúvio, que é teu amigo conhecido, que é teu universo, que eu não tinha nada a ver com isso. Não sei por que eu fui lá. Foi por acaso. Eu fui fazer... A Adri dava aula de contação de história, me convidou, eu falei, eu vou dar uma força para a Adri. Fui lá, fiz o curso.
Tem desenho. Eu falei, acho legal o desenho. É de graça. Eu falei, uma vez por semana. Comecei a fazer, descobri o Fulvio, comecei a fazer história em quadrinho. Já fiz uma história em quadrinho coletivamente. Claro. Faço meus desenhos lá. Né? Você almoçou com ele na Bienal? Na Nossa, Bienal, falei com ele muitas vezes. Ele contou. Eu falei com ele com ele, hoje eu tenho aula com ele. Com a Celina, a esposa. A esposa, a filha dele. A filha dele é uma graça, né? Os dois são autistas, né? Os três são autistas. O filho. A Celina, não sei se é. Ela já foi diagnosticada. Ela falou pro pai dela assim: pai, eu não sei como você não percebeu que eu era autista também. Daí ele, porque eu sou autista, minha filha. Porque eu sou autista, minha filha. Eles já foram lá no curso com a gente, os dois filhos dele. Mas o menino é um pouquinho mais comprometido, né? Mas ela, você é imperceptível. Ele também. E é uma puta artista, aquela menina. Ela Nossa. E ele também não é perceptível, autismo. Não. É um preconceito que a gente tem, né? Eu falei, você não é autista. E comecei a fazer curso de desenho. Eu falei, nossa. E de repente meu orientador fez a tese dele em história em quadrinho. E é um universo bacana que eu estou entrando de pouquinho e estou achando maravilhoso. Eu acho que não tem nada a ver comigo, mas de repente eu acho que tem alguma coisa, sei lá. Estar aberto. Sim. Mas eu acho que o bacana do doutorado também, nesse momento que você ainda está tendo aulas e tal, que depois o desafio é outro, né? Depois é nós dois só. Daí vai ser uma briga boa. Mas é assim, textos muito diferentes. Abordagens de interpretação muito diferentes. E assim, pelo menos na minha aula, aquela que eu mando, né? As duas que eu mando, que é a minha disciplina mesmo e a disciplina de filosofia e tecnologia, eu tenho para mim que a aula é do aluno, não é do professor. É fantástico isso. Então quem tem que falar é o aluno, não sou eu. Tá, mas acontece... Eu só fico ali, só dando... Você é uma Meg do júri. Do júri simulado. Porque você fala assim, eu não interfiro, tá? Mas tem o dedinho ali. Claro que tem. Claro que tem o dedinho. Porque eu anoto tudo. Fala, vai pra lá. Você falou isso legal, você falou aquilo bom, você falou isso, isso aqui não sei o que. E com a turma do doutorado da manhã era melhor por causa que os alunos eram melhores, né? Sim. É horrível falar melhor. Eram mais preparados também, não é mais preparados? É só aluno, é só doutorado, Só né? doutorado. Não tem ninguém que tá chegando no mestrado. Porque eu não tenho muita paciência. Porque são duas abordagens que eu entendi isso só depois que comecei a dar aula pro doutorado, né? Quando eu tava fazendo mestrado e doutorado, eu achava que era tudo bem igual. Mas agora que eu dou aula para o mestrado e doutorado, são duas coisas bem diferentes. Bem diferente. Dá para perceber, né? O mestrado você tem que pegar o cara pela mão e tem que ficar junto com ele. O doutorado você solta. Você fala, vai por aqui, ó. E a pessoa tem autonomia para ir lá. E vai, e na hora que é mais legal. E na hora que vai errado, você fala, não, corrige. É para cá que você tem que ir. E a pessoa vai corrigir. O mestrado você tem que carregar mais a pessoa. Olha, veja... Até ela ter a autonomia dela, vai chegar no doutorado. Até eu vou dizer, eu fiz o meu mestrado na Federal, né? Agora eu estou preparado para fazer o mestrado na Federal. Agora que eu deveria estar fazendo o mestrado na Federal. Pode ser. Agora que eu deveria fazer, porque daí eu ia aproveitar muito mais. Porque igual você falou, eu era muito solta, muito boba, muito ingênua, cru. muito cru, né? Eu fico pensando, realmente... Mas bacana, legal, assim. Legal. E a gente como professor, e depois é legal porque eu conheço a maioria dos professores, né? Eles são colegas, amigos, assim. Claro. Então eu posso chegar e falar. Sim. O André falou assim, Meg, você que é muito sincero. Eu falei, meu Deus, eu entendi o que ele quis dizer com isso. Porque eu falo, não é legal isso, tá ruim isso, não gostei desse. Eu acho que o professor tem que dar o espaço pro aluno. A aula, principalmente no nível de doutorado e mestrado, a aula é do aluno. Do aluno. Não é do professor. E eu ainda acho que a gente devia brigar mais lá, sabe? Eu acho que as meninas são só mulheres no doutorado, só meninas. A gente é muito educadinha. Eu acho que a gente é muito contidinha, assim. Eu acho que a gente devia brigar no sentido de... Não, brigar a ideia, fazer disso, a ideia... Não é assim, é assado, né? Eu tento provocar isso, né? Eu tento falar, se você quiser xingar o autor, você pode xingar, se você acha que mas não mesmo tem a ideia do colega, sabe? A gente é meio contida, assim. Fala assim, você falou isso, mas... Tem umas pessoas que se doem com essas ideias. Mas não era espaço para isso. Eu também acho, mas enfim, né? Eu acho de qualquer forma. Porque se você sai de uma aula mal, no sentido de ser provocado, você vai buscar respostas. Se você sair, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Uma boa aula, você tem que sair com mais dúvidas do que certezas. É verdade. A ciência caminha assim. Cara, assim, nas aulas, eu escuto vocês falando assim, de repente me dá, eu falo, peraí. Eu era chata nas tuas aulas. Não, acho que tá fazendo o papel de aluno, que é o cara que tá tentando entender.
Peraí, você falou lógico. isso, aquilo? Mas é eu isso, não aquilo, concordo. aquilo. Ok. Mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E agora, como que fica? Daí você fala, não sei. Como não sabe? É porque eu acho que se você usar a argumentação como professor, e estou falando na graduação, no doutorado isso não vai acontecer. Aham. Se você usar a argumentação porque eu sou professor, está errado. Você tem que convencer o aluno daquilo que você pensa. Aham, sim, sim. Se você for na base da autoridade, Ah, não. aí você Então, perde. cara, no júri é assim. Não Isso, tem então. autoridade. Nas minhas aulas não tem autoridade. Porque Inclusive nas aulas de argumentação eu falo isso, né? Eu falo que o meu marido é um grande argumentador, porque quando eu estou brigando com ele, imagine eu brigando com ele, ele fala, você tem razão. Eu falo, como assim? E aí acabou, né? Peraí, não, como eu tenho razão? Como assim? Daí você se desconstrói e ele ganha o argumento, lógico. Né? Daí ele fala, Funciona. viu como você tinha razão? Funciona. Mas é o Legal. seguinte, eu tô vendo aqui, porque para isso que eu tenho esse celular aqui, o nosso Aham. tempo já acabou. Meu Deus! Já passou 1 hora que estamos aqui, Meg. Ai. Então- Desculpa. Eu falei pra você que eu sou faladeira. Pois é. Então, assim, pô, vai ser muito legal, né? A hora que tiver sua tese pronta, você vai voltar aqui, Ah, sim. né? Porque daí volta Ótimo. para dizer o que foi a tese mesmo, como foi o caminho. Então vamos lá, só para terminar rapidinho. A tua orientação, a nossa última conversa em relação a isso foi ótimo. Porque eu estava num caminho, eu estava perdida, óbvio, assim, estava dando tiro para tudo que é lado, e de repente você falou assim: que tal isso? Formação de professores do curso de Direito. Sim. Blá, blá. Então o que você fez? Delimitou, falei, é isso. Entendeu? É que esse é o meu papel, né? Porque todo Então, aluno pensa eu demais. estou te elogiando, meu Aí- amigo. Estou elogiando você sem falsidade, sem Sim. não é puxação de saco, porque não precisa disso, É. né? Você realmente assim, agora, uma coisa legal, eu tô com vontade de escrever. Claro, porque Entendeu? tá Eu não vejo a focado, hora né? que passe. Ai, eu quero terminar esses créditos, eu quero terminar, não sei o que, não sei o que lá. Apesar que eu acho que ano que vem eu vou fazer mais créditos, porque é muito bom ter aula, sei lá. Mas eu quero escrever. Mas você pode fazer os créditos, mas você não tem o compromisso de tirar nota, por tirar exemplo. nota. Então, assistir Você pode as só aulas. assistir as aulas. Eu tô Só com pra se vontade, divertir, Porque e é tá bom. gostoso, é legal. aham. Mas não Tô com precisa, vontade. não tem o compromisso que os outros têm de fazer o projeto, o artigo Não. final. Não precisa. Mas então a gente precisa acabar, Meg. De Tá novo, bom. muito obrigado por Eu ter que vindo aqui. agradeço, meu amor. Porque é sempre divertido. Agora a gente vai sair lá fora e tá um sol pra cada um. Aham. Né? Oba! Pois é. E daí daqui uns 3, 4 anos as pessoas vão ver você aqui novamente. Tá bom. Eu vejo toda semana. Aham. E é isso. Tá legal. Eu agradeço muito o convite, foi muito bom estar aqui. Tá. É sempre Grande divertido. beijo e até a aula. É Daqui isso a aí. pouco. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem eu trago outra pessoa legal, divertida para falar sobre tecnologia e educação. Até mais.